Fazer um balanço rápido aqui do que se passou nesta manhã na Avenida Brasil. Para que tenhamos noção, ou alguma noção, do tamanho do desastre em que consistiu, da tragédia em que consistiu essa operação policial. A questão não é fazer operação policial em favelas, em comunidades, não é a polícia agir, precisa agir. É o planejamento, é a organização, é a convicção, é o estudo, é a base, é o produto. Essa operação policial, claramente em resposta, aliás, a números que trouxemos aqui no final da semana passada, claramente uma operação em resposta, roubo de carga, em resposta aos números do ISP, que mostravam o crescimento do roubo de cargas no Rio de Janeiro. Triplicou em setembro, né? Triplicando em setembro, obviamente em outubro, jogando pra galera, vem operação na Avenida Brasil contra o roubo de cargas. Repito aqui, sem nenhum planejamento. Se você tem alguma dúvida sobre ter planejamento, pense no horário em que a coisa acontece. Em primeiro lugar, no horário em que as pessoas estão saindo de casa para trabalhar, Avenida Brasil cheia. Eu tive a impressão em determinado momento que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que o comando da polícia, achava que ia entrar ali e não teria reação. Não haveria reação do crime organizado naquela região. Tive essa impressão. Então, a questão do horário, do movimento e da falta de convicção, porque havendo a reação, a tragédia se impondo, o que faz o Estado? Ele recua. O Estado dá a vitória para o crime organizado. Por falta de planejamento, por falta de convicção, entraram sem nenhum planejamento, sem nenhum controle, operação pessimamente organizada, não há inteligência no estado do Rio de Janeiro, e aí saem, dão a vitória pro traficante. E o balanço qual é? Olha o tamanho desse balanço aqui. Depois, Pinho, você me corrija se eu der alguma informação imprecisa, porque eu fui coletando ao longo das horas. 3 batalhões envolvidos de polícia militar. 3 batalhões. Podem ser 2, podem ser 4. Não muda nada essa avaliação. Linhas de ônibus alteradas, paralisadas, entre 35 e 40. Supervia, sistema de trem, parado. Escolas fechadas. Pela conta que eu fiz, algo entre 15 e 17 escolas fechadas no dia de hoje. Um inocente morto. Um trabalhador que estava tocando a sua vida. Um balaço na cabeça, morto. Outros tantos baleados, 5 baleados. Pelo menos. O que a polícia trouxe? O que o Estado do Rio de Janeiro trouxe? O que foi conquistado? Qual é o produto dessa operação? Um preso. 3 granadas apreendidas? 2 ou 3 granadas? 2 granadas apreendidas. Esse é o saldo da operação que parou o Rio de Janeiro. Entre os 5 baleados, um é suspeito. A polícia ainda está averiguando se ele fazia parte do tráfico de drogas ali na região. 17 escolas fechadas. Eu falo isso aqui todo dia, vocês pensam que é exagero. Todo dia, isso é uma tragédia. Todo dia no Rio de Janeiro tem escola fechada em função de insegurança pública. E agora, às 11h10, eu pergunto: onde está o governo do estado do Rio de Janeiro? Derrotados somos todos nós. Onde está? Já caiu alguém? Tem uma fila de secretário para cair. Secretária de saúde continua, não é com ela. O escândalo que a Band News documentou aqui, o escândalo dos transplantes de órgãos infectados. Mexeram lá na Fundação Saúde, de repente parece que a Fundação Saúde é uma empresa privada, que não tem nada a ver com o governo do estado. O diretor da Fundação Saúde era diretor desde 2016, meu Deus do céu, tem que ser muito competente. Aí agora caiu todo mundo na Fundação Saúde, caiu não, foram exonerados a pedido, ninguém sabe, 10 dias depois do escândalo revelado. E acham que com isso está resolvendo o problema. Então temos aí, secretária de saúde na fila, temos administração penitenciária, o caso do Povão de Israel, e agora a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Polícia Militar. A responsabilidade é do comando.
A responsabilidade é do secretário de Polícia Militar, deveria, diante dessa tragédia, ter entregado o boné. Desde ontem, né? Desde ontem, desde o episódio da torcida do Penharol. Não dá, erramos. O secretário de Segurança, se eu não me engano, admitiu ontem a falta de planejamento para a operação. Houve falha, não pode se repetir, subestimaram. Era perto do que aconteceu hoje, de menos. Mas já bastaria para que pedisse as contas e fosse embora. E a responsabilidade última é do governador do estado, que é quem dá sustentação a esses cargos. Claro, a sustentação desses cargos é política, né? É afiliado de não sei quem, é amigo de não sei quem, e assim você vai compondo o secretariado no Rio de Janeiro em funções estratégicas. Secretário de Segurança tá lá porque é amigo de ramagem, sei lá o quê, o de transporte é Washington Reis, porque é importante para a sustentação política. E esses são os nossos dramas: segurança, transporte público, e assim nós vamos. Até agora, às 11h11 da manhã, e não conta a rede social, mas nem na rede social, porque ontem apareceu para falar do negócio do Penharol. Às 11h11 da manhã de quinta-feira, até agora não tem uma palavra do governador do estado sobre isso. Não tem um aparecimento público. Foi reeleito no primeiro turno. E a população está esperando uma palavra dele sobre isso que aconteceu hoje na Avenida Brasil. Cadê o balanço do governador, que diz que aqui no Rio não tem baderna, quando a baderna é gerada pelo Estado? A baderna gerada pelo Estado do Rio de Janeiro. Me digam se isso que aconteceu hoje, à luz do que se tem de, digamos assim, de coleta, de apreensão, um preso, 2 granadas, se isso tem cabimento. Uma operação como essa na Avenida Brasil, com as pessoas circulando, que planejamento é esse? Que inteligência é essa? Agora, tem 3 secretarias da área de segurança pública, vou deixar de fora a administração penitenciária. 3 secretarias ligadas à segurança pública, batendo cabeça, disputa de poder, desarticulados, não conversam entre si. Eu até não me surpreenderei se o governador tiver tomado conhecimento dessa operação junto conosco, quando acontecia já. Porque no caso dos transplantes, a secretária que ele mantém sabia quase um mês antes dele, segundo ele próprio disse. Então nada me surpreende, mas agora é hora do governante aparecer, de matar no peito, de falar com a população. Não digo nem de admitir erros, imagine, dizer nós erramos, foi mal feito. Até porque quando diz que não vai acontecer mais, como no caso das blitz, continua acontecendo, desautorizado estando. Agora precisa do governador. Precisa matar no peito. Quem é responsável por isso? Quem autorizou essa operação desastrosa? Qual era o plano? Qual era a intenção? Não se calcula consequências? Você vai fazer uma operação como essa, vai entrar numa comunidade como aquela, na situação em que se encontra, você não mede as consequências, você não faz cálculo sobre o que pode acontecer? Você expõe as pessoas assim mesmo à sociedade? Repito aqui, não é para não fazer operação policial. Tem de fazer. Tem que ter cálculo, tem que ter inteligência. A gente precisa, como sociedade, é isso é um contrato, é um pacto. A gente precisa ter clareza, segurança de que aquela operação, que terá ônus, com certeza, que terá consequências, mas que ela tem um fundamento. E aí a gente entende. Terá consequências. Vocês se lembram, na época da UPP? Foi um grande teatro, né, UPP? Uma farsa. Mas comunicou-se e convenceu-se a sociedade, firmou-se, portanto, um pacto de que intervenções haveria na cidade em troca de, no futuro, um bem, uma conquista. Nós fomos juntos. Foi uma farsa, mas nós fomos juntos. Nesse caso, falta um pacto. Você vai fazendo operação, empilhando operação, empilhando operação, empilhando operação, sem que a gente sinta que há ali uma razão de existir. Aproveitando que você falou de UPP, vamos remontar a época também da intervenção federal, pegando carona num debate que acaba de ser aberto aqui no nosso chat da live no YouTube. O Plínio Oliveira diz: general do Exército tinha que comandar a polícia militar, não político. O Thiago Gomes responde: discordo, o general deveria se manter no Exército à frente da guerra com o suporte da polícia. A PM não é instrumento de guerra, apesar de estar nela. E aí, André? A gente já teve experiências assim. Quando a intervenção federal foi feita, Braga Neto assumiu o papel de interventor na segurança pública. Richard Nunes
esteve à frente ali enquanto secretário de segurança, ainda com um outro general, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eram 3 pilares ali principais na intervenção federal, todos generais do Exército. Eu não quero fulanizar, Cristiano Pinho, mas existe uma questão de treinamento, certo? No primeiro olhar, o Rodolfo falava sobre isso mais cedo, a gente fica pensando, caramba, tem tanta tropa aqui no Rio de Janeiro, tantas forças militares aqui no Rio que não são usadas ou não são usadas frequentemente para esse enfrentamento. Eu não quero fulanizar, não quero falar de Braga Neto, não quero falar de militares do Exército, da Aeronáutica, da Marinha especificamente. Eu quero falar sobre treinamento. Hoje, o militar do Exército brasileiro, por exemplo, tá? Militar que não policial militar. O militar brasileiro tem treinamento, tem estrutura, tem preparo para fazer atividade policial em área urbana? Tem? Não tem. Então, se nós queremos discutir o uso da força militar nas cidades, a gente precisa antes, e aí vai ter que fazer mudanças estruturais para a atividade, isso passa inclusive por questões de natureza constitucional, sobre a função do emprego das Forças Armadas, a gente precisa antes de tudo, fazendo essas mudanças, se for o caso, treinar esses profissionais, para que eles não sejam jogados em áreas urbanas para as quais não estão preparados, não são treinados para isso, os militares. Num primeiro momento, eu pensaria, falava com o Rodolfo sobre isso, Rodolfo Schneider, eu pensaria no uso da força militar nas divisas do Estado do Rio de Janeiro. O Rio, divisas, né? A gente não consegue fazer a fiscalização com esses próprios militares, a bem da verdade. Qualquer governo, não é só o governo Lula, o governo Bolsonaro também fracassou nesse ponto. Governo Dilma, governo Temer, governo Lula antes, governo Fernando Henrique, governo Sarney e Itamar, todos fracassaram. Chegamos a esse estado de coisa. A gente não consegue fiscalizar nem as nossas fronteiras. Essas armas, essas drogas que nós usamos aqui dentro, que vendemos aqui dentro, elas não são fabricadas no Rio de Janeiro, nem no Brasil. Elas vêm de fora, passam pelas nossas fronteiras livremente. Diminuindo a problematização, trazendo para o Rio que nós tivéssemos, portanto, os militares, vamos usá-los, nas divisas do Estado, nos lugares de entrada do nosso Estado, nas estradas, para fiscalização. Talvez fosse um caminho. Agora, é o que a Força Nacional, na teoria, teria que fazer, mas conforme mostramos em reportagem exclusiva, dados levantados de acordo com a Lei de Acesso à Informação, em 9 meses aqui, a Força Nacional custou milhões de reais aos cofres públicos para um balanço irrisório, né? A gente está falando de apreensão de gramas de drogas, apreensão de uma arma de fogo. Mais perderam arma do que apreenderam, né? Porque teve um episódio também em que foram encurralados lá no Chapadão. Sim. E tiveram pistolas roubadas por traficantes. Não estão preparados os nossos militares, as nossas forças armadas não estão preparadas para isso, teriam de ser preparadas. Eu sou contra uma nova intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Eu sou contra porque as experiências recentes, houve algumas, houve em 2018 outra. Depois, mais recentemente, essas intervenções, em suas naturezas diversas, elas não produziram. Então, com base na experiência, não entregaram para nós. Agora, não é por causa disso que vamos tirar a responsabilidade do governo federal, qualquer que seja. Qual é o cálculo aqui que eu quero dizer? E eu não estou falando de governo Cláudio Castro, também de governo Cláudio Castro, mas não apenas. O Rio de Janeiro, como Estado, não é capaz de resolver o problema. Não é. Fracassou, falhou por várias razões. Incompetência acima de tudo, mas também corrupção, falta de inteligência. Nós falhamos. Então, o Rio, um estado importante, outrora capital deste país, o Rio precisa de ajuda federal. No que isso consiste? Não é botar militar aqui dentro, repito que não deu certo. É cuidar das fronteiras do Brasil. Eu quero saber porque não existe outro. Qual é o primeiro plano? É isso que eu estou esperando. O primeiro plano de proteção da fronteira brasileira. Eu mostro para vocês aqui no mapa por onde 80% da droga e da arma entra no Brasil. É a fronteira do Paraguai. Todo mundo sabe. Também tem a fronteira lá em cima, via Solimões, a rota dos Solimões também tem. Mas aí é por via de rio, é por via precisa de navegação, é mais complexo. A grande maioria entra para o Paraguai. E o Brasil está na sua fronteira? O Brasil protege a sua fronteira a contento? Que tal se nós fizéssemos um projeto piloto de finalmente ocupação da fronteira ali,
com o Paraguai. Por onde entram, repito, as armas e as drogas. Eu garanto que a gente diminuiria o problema, porque as armas entram no Rio de Janeiro livremente, as drogas entram no Rio de Janeiro livremente. E também tem outra coisa, entra livremente em grande quantidade no Rio, droga e arma, porque tem usuário pra caramba também, né? Tem mercado. Essa é outra história sobre a qual ninguém quer falar também. Vamos começar a cuidar das nossas fronteiras. Governo federal. Sérgio Moro virou ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Justiça e Segurança Pública, cheio de banca, disse que ia resolver o problema das fronteiras e da entrada de drogas e armas aqui. Resolveu nada. Nós já estamos agora em 2024, é claro, o problema se agrava. Tem o crescimento do PCC. O PCC é uma multinacional brasileira, certo? O que acontece? Os outros grupos criminosos copiam o modelo. Também vão se internacionalizando. Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigo dos Amigos. E assim a gente vai. Estão em todo o território nacional e estão cada vez mais em outros lugares. Estão no México, lidando com os cartéis mexicanos. Dominam, com todo respeito aos paraguaios, dominam parte do Paraguai para seus negócios, como entreposto para nós. Estão, a partir dos portos brasileiros, mandando suas drogas, seus negócios, seus comércios para fora do Brasil. São multinacionais. Sem governo federal, sem um plano nacional. Vai ser Lewandowski que vai resolver esse troço? Ricardo Lewandowski? Sem um plano nacional de segurança pública a partir da ocupação de fronteiras, e aí sim com as Forças Armadas, sem isso não tem jeito. Vamos ficar aqui enxugando gelo. Migrando, trocando de governador incompetente em governador incompetente. E os nossos morrendo na rua. O cara trabalhador, no ônibus, tomando tiro na cabeça e morrendo. Por causa de operação feita sem cálculo, improvisada, para dar resposta midiática, para depois... Porque se essa operação pessimamente organizada tivesse resultado, por exemplo, na prisão, pode até ser que aconteça ainda, né? Mas difícil, porque foram embora. Encerraram a operação antes, eles mesmos admitem. Se essa operação tivesse resultado em grandes prisões, pegaram o tal do Peixão, e esse era o objetivo, aí tava o cartaz, né? Já tava o governador na rede social com a sua bandeira, olha aí, é o governo do estado agindo, não sei o quê. Esse era o objetivo. Planejamento nenhum. Era fazer a pescaria. Deu em nada, deu na morte de um inocente, de um cidadão. Esse morreu. Outros estão baleados. E o saldo é essa tragédia. É uma tragédia, gente. Andreasa, repito aqui, você é contra a operação policial? Não, eu sou a favor. Eu sou contra a desmoralização da polícia. Eu sou contra a exposição do policial. O que nós tivemos hoje foi policial exposto, o trabalhador também exposto. Vai lá, 4 horas da manhã, entra e vai pro confronto. Se vira, irmão, porque planejamento não houve. É um trabalhador o policial, tem família, foi posto lá dentro. E aí? E agora? Também estou falando, não é só pro cidadão não militar que foi baleado na Avenida Brasil. Estou falando para você, policial militar. Para você que é obrigado a ficar em UPP, que é esqueleto hoje em dia, que não te protege, obrigado a fazer ronda em favela em que você está exposto, sem estrutura para isso, não sabe se vai voltar para casa e é mantido nessa unidade de polícia pacificadora que é falida e que esse governo não acaba. Eu não gosto nem de usar essa expressão, Andreasa, mas é praticamente um milagre que nenhum policial tenha se ferido. A gente recebeu vídeos mostrando viaturas cravejadas de balas. Isso. E a gente sabe que as viaturas da PM no Rio não são blindadas. Pelo menos a grande maioria. Vidros estilhaçados. Isso. E os próprios caveirões voltando de ré. Os dois utilizados, porque a gente sabe que o território ali nessas favelas... Cidade Alta, Parada de Lucas, Vigário Geral, é um território hostil onde não há só aquelas barricadas que a gente está acostumado, trilho de trem fincado no chão, tonéis concretados, tem valas ali, né? São as barricadas Sim. inversas, então até pro caveirão passar é difícil. Então esses policiais, você fez a análise aí no início, a gente está falando de uma operação do batalhão da área, o batalhão de Olaria, não que não tenha expertise para atuar. São os policiais que mais conhecem ali o território, porque patrulham ali todo dia. Mas não é o Comando de Operações Especiais. Não. Apesar de ter seu GAT, seu grupamento ali técnico, né? Tático, aliás. Então, é o Batalhão de Olaria com apoio ali do 1º CPA. A própria PM disse, ou seja, o 1º Comando de Policiamento de Área. Tem algumas outras unidades ali que apoiam.
Mas quando a gente questionou mais cedo, e aí, diante disso tudo que a gente está vendo, desse enfrentamento que chegou ao ponto da polícia, depois que a Brasil foi fechada por vários momentos, chegou a ser totalmente interditada. A gente teve aí uma pessoa morta e 5 baleadas, o saldo até agora. E todo aquele tiroteio registrado aqui na programação especial da Band News FM desde mais cedo, perguntamos, vocês pediram apoio, grupamento aeromóvel, alguma unidade do Comando de Operações Especiais como o BOP? Não, não houve essa solicitação de emergência. O que aconteceu foi acionamento do grupamento de policiamento com motos, né? Ou um outro grupamento tático para poder agilizar a liberação da Brasil. Em resumo, policiais saiam imediatamente e liberem a Brasil para a população poder deixar essa região quanto antes, porque se a gente continuar aqui, o saldo vai ser ainda mais negativo. E os policiais iam morrer. Foi um milagre não ter morrido um policial, não ter sido baleado um policial. A polícia exposta, o policial exposto, desinformado, posto para agir numa área sobre a qual não tem controle. Operação sem nenhuma inteligência, sem nenhum planejamento. O desafio a que me mostre planejamento dessa operação. Tanto não havia que, diante da reação e das consequências, porque não se age em termos de Estado, não se age sem cálculo, sem medir consequências. E sem medir, repito o pacto aqui, sem medir se as consequências são consistentes com algum ganho para ter o apoio da população. Nada disso houve. Os policiais expostos, o recuo sendo a derrota da polícia. O que se comunica nessa operação é a vitória do traficante. É a festa do bandido. É a chancela da existência dessa tomada de território tal do Complexo de Israel, que não existe. Isso é uma invenção de traficante. Só que com ações como essa, com derrotas como essa do Estado, com derrotas como essa do secretário de Segurança Pública, do secretário de Polícia Militar, com derrotas como essa do governador Cláudio Castro, você firma a existência desse espaço ocupado, você firma a existência do tal Complexo de Israel, que não existe. Vocês foram derrotados, nós fomos derrotados, o Estado foi derrotado, vocês recuaram. Com esse saldo de morte de um trabalhador. E eu faço uma última pergunta aqui, porque eu já perguntei cadê o governador, que até agora não apareceu para falar. Cadê a Alerj? É o que o Matos Toscano pergunta aqui. E a Alerj? E os parlamentares? O que estão fazendo? Cadê o senhor Rodrigo Bacelar, que é valente? Cadê a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro? Cadê a CPI da saúde? Cadê a CPI dos transplantes de órgãos infectados? Onde está a Alerj? Não é independente? Não é altiva? Cadê a CPI do povão de Israel? A CPI da Secretaria de Administração Penitenciária? Cadê a Alerj agora diante dessa operação de hoje? Cadê a palavra da Alerj? Estão de acordo com a operação? Até agora, única nota. Comissão de Direitos Humanos da Alerj acompanha os desdobramentos da operação no Complexo de Israel e questiona o governo do Estado. Mas acho que a tua análise e a provocação do Toscano é muito mais do que está sendo feito preventivamente, né? Sim. Aparecer depois que o circo pegou fogo é fácil. Claro, mas não que não tenha, né? Sim, mas eu quero saber do poder legislativo estadual, independente, autônomo. Eu quero saber qual é a palavra, Olha, o desdobramento está dado, Comissão de Direitos Humanos.